Meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre circulação extracorpórea, a condução do procedimento. O manuseio da circulação extracorpórea passa pelo controle do fluxo de bomba, pelo controle do hematócrito e pelo controle do volume sanguíneo necessário para manter um hematócrito satisfatório. O fluxo é calculado multiplicando-se a área de superfície corporal pelo índice cardíaco. A área de superfície corporal pode ser calculada pela fórmula de Dubois ou pelo nomograma de Dubois. E o índice cardíaco ele deve ser tratado da seguinte forma. Pacientes a 37 graus Celsius devem ter um índice cardíaco entre 2,4 e 2,8. À medida que a temperatura cai, esse índice cardíaco pode ser reduzido, uma vez que diminui a necessidade metabólica do paciente. Pacientes a 32 graus Celsius podem ter um índice cardíaco em torno de 2,1. A 28 graus Celsius, o índice cardíaco pode estar em torno de 1,8. E a 25 graus Celsius, o índice cardíaco pode estar em torno de 1,2. O hematócrito a ser estimado no início da SEC é calculado pela multiplicação do volume corporal, volume sanguíneo circulante do paciente, vezes o hematócrito dividido pelo volume total de SEC mais o volume sanguíneo do paciente. Portanto, é igual ao volume sanguíneo do paciente sem SEC vezes o seu hematócrito dividido pelo volume volume de SEC total, que é aquele volume sanguíneo do paciente mais o volume de prime mais o volume de cardioplegia. Esse é o hematócrito estimado para o paciente quando se iniciar a SEC. O paciente que vai entrar em SEC, ele pode ter o volume sanguíneo necessário para o início da SEC calculado pela seguinte fórmula. O hematócrito alvo do paciente vezes o volume de SEC total, que é o volume sanguíneo mais o volume de prime mais o volume de cardioplegia. Isso aí multiplicado então o hematócrito por esse volume total, menos o hematócrito vezes o volume sanguíneo natural do paciente, calculado por quilo de peso, em torno de 80 ml por quilo de peso, dividido pelo hematócrito da bolsa de sangue que ele vai receber, seja autólogo ou sangue de transfusão halogênica. Portanto, esse é o volume de sangue necessário para atingir aquele hematócrito que você deseja no paciente quando ele iniciar a circulação extracorpórea. O alvo desse hematócrito é mantido acima de 20% no adulto e acima de 28% em crianças. É assim que se calcula o volume necessário para colocar no volume prime do paciente para começar a circulação extracorpórea. O fluxo de bomba, então, vai ser controlado de acordo com os parâmetros de monitorização. Porém, a manutenção de uma estabilidade de circulação extracorpórea passa pelo controle do tempo de coagulação ativado, que deve ser mantido entre 400 a 480 segundos, segundo alguns autores, ou acima de 480 segundos, segundo outros autores. E esse controle vai ser feito de acordo com a administração eventual de heparina, caso esse tempo de coagulação ativado fique abaixo de 400 segundos. O controle da gasometria deve ser feito de tal modo que o pH se mantenha entre 7,35 a 7,45, a PCO2 em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio, a pressão parcial de oxigênio arterial em torno de 150 a 250 milímetros de mercúrio, o fluxo mantido entre 2,2 a 2,4
litros por minuto por metro quadrado, ou segundo a temperatura, de acordo com o estabelecido no diapositivo anterior. Manter a pressão arterial média em torno de 65 a 75 milímetros de mercúrio, de forma que os pacientes sem doença aterosclerótica ou doença cerebrovascular podem ter o limite inferior em 65 milímetros de mercúrio, e os pacientes mais idosos com doença cerebrovascular ou doença aterosclerótica, principalmente aórtica, mantendo o limite inferior em torno de 75 milímetros de mercúrio. A saturação venosa mista de oxigênio desses pacientes deve ser mantida em 75%, ou a saturação venosa central em torno de igual ou maior que 65%. A monitorização e o controle do manuseio de circulação extracorpórea é bastante complexo. É preciso estar sempre atento à drenagem do sangue venoso do paciente para o reservatório, atentando sempre para o nível do reservatório, para evitar que esse nível se reduza muito e assim evitando o aumento do risco de embolia. A utilização de exames de laboratórios para observar a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio por esse paciente, portanto, observando sempre o conteúdo arterial venoso de oxigênio. O consumo de oxigênio em adultos e crianças é diferente, lembrando que as crianças têm um consumo de oxigênio em torno de 8 ml por quilo por minuto, enquanto o adulto tem um consumo mínimo em torno de 4 ml por quilo por minuto. Essa oxigenação, então, é monitorizada de acordo com a oferta de um FO2 satisfatória e um fluxo de bomba satisfatório para manutenção dos parâmetros de monitorização, como os já mencionados, além da saturação venosa ou central ou mista e a concentração sérica de lactato em níveis satisfatórios. A manutenção da temperatura durante a SEC de forma planejada, mas sempre com a preocupação da manutenção da temperatura acima de 36 graus na fase pré e pós-SEC. A avaliação permanente de eletrocardiograma durante todo o procedimento, durante a circulação extracorpórea, a observação de qualquer sinal de atividade eletrocardiográfica suscita a readministração de solução cardioplégica, observação do fluxo sanguíneo urinário para o estabelecimento de um bom fluxo sanguíneo orgânico, o controle do tempo de coagulação ativado, se a cirurgia se prolongar, deve ser feito em períodos programados, e sempre a observação da possibilidade de distensão de cavidades ventriculares devido à possibilidade de drenagem de sangue das veias brônquicas e coronárias, que podem levar à distensão do ventrículo e assim a prejuízo aumentando o consumo de oxigênio, além de lavar das coronárias a cardioplegia administrada. Portanto, esses pacientes devem ter essa preocupação, o acompanhamento do volume das cavidades, a observação do eventual aumento deve suscitar tanto a aspiração das cavidades para redução do consumo de oxigênio, como também o cuidado na administração da solução cardioplégica, que pode ser aspirada junto com o líquido aspirado dali. Em relação à parte hemodinâmica, a terapia guiada por metas orienta a necessidade de transfusão e prediz a resposta à reposição de volume. A monitorização através do índice cardíaco pode ser feita através de processos mais ou menos invasivos, desde a utilização do catéter de artéria pulmonar nos pacientes mais graves, com cirurgias mais complexas, até a utilização dos métodos
utilizando alteração de contorno de onda de pulso, que são menos invasivos e dão uma estimativa interessante do volume sistólico e assim podendo se calcular também o índice cardíaco. A utilização da variação do volume sistólico na fase pré-abertura do tórax, já que é um método que necessita, entre outras premissas, de que o tórax do paciente esteja fechado, mas utilizando na fase antes de abrir o tórax, antes da toractomia e após o fechamento do tórax, é um algoritmo que ajuda bastante a prever a resposta do paciente à reposição de volume. Utilização de técnicas como o cardiograma transesofágico na avaliação do volume diastólico final de ventrículo esquerdo também é bastante interessante, oferece informações muito importantes em alguns pacientes, tanto em relação ao volume diastólico final, volume sistólico final, podendo daí inferir o volume sistólico, a fração de ejeção, além de informações sobre funcionamento e alterações anatômicas do coração e da região dos vasos da base, principalmente. A instituição dessas terapias, dessa terapia guiada por metas, leva à diminuição da complicação perioperatória e diminuição do tempo de internação também. O controle da pressão arterial média, em volumes já mencionados no diapositivo anterior, é feito através da adequação da profundidade anestésica, que pode ser feita através, principalmente, da monitorização de nível de profundidade anestésica, como os eletroencefalogramas processados, mas também deve ser feita a adequação do fluxo de bomba, fluxo de circulação extracorpórea. Se a adequação tanto da anestesia quanto do fluxo estiver ok, é importante a instauração de drogas vasoativas para a restauração da pressão arterial média para volumes aceitáveis, tanto o uso de vasodilatadores no paciente hipertenso, quanto vasoconstritores no paciente hipotenso. A instabilidade desses pacientes deve passar pelo uso de inotrópicos e, quando necessário, associação com vasopressores. No caso de inadequação da resposta a esses agentes, pode ser associado o inibidor da fosfodiesterase 3. A síndrome vasoplégica é uma condição bastante grave, de difícil tratamento e com a fisiopatologia ainda não muito esclarecida. A primeira escolha do tratamento deve ser, segundo os guidelines mais recentes, o uso de agonista alfa-1. Pode ser associada a vasopressina, eventualmente a terlipressina, e o azul de metileno são todos considerados agentes úteis no tratamento da síndrome vasoplégica, sendo que, como eu falei, a primeira indicação são os agonistas alfa-1 adrenérgicos. A hidroxicobalamina pode ser recomendada, considerada recomendação classe 2B, também no auxílio do tratamento da síndrome vasoplégica. Em relação à reposição de sangue, é importante saber que pacientes com hemoglobina abaixo de 6 devem ser transfundidos. Os pacientes com hematócrito entre 18 e 24, eles devem ter a avaliação tecidual monitorizada e avaliada para se estudar se há uma necessidade de uma melhor adequação e fornecimento de mais glóbulos vermelhos. E nos pacientes com hematócrito acima de 24, não é aconselhado transfundir, não é necessário e ainda vai aumentar a viscosidade do sangue, piorando a microcirculação do paciente. O preparo e manuseio do paciente a ser submetido à circulação extracorpórea deve seguir uma logística básica. No momento do preparo, com monitorização, acessos venosos calibrosos, acessos centrais, deve ser obtida a amostra para a realização do tempo de coagulação ativado de base e o antibiótico administrado 1 hora antes do procedimento. No caso da escolha por vancomicina, 2 horas antes. A indução da anestesia é um momento crítico onde há o risco de depressão hemodinâmica e as drogas vasoativas devem estar instaladas para o tratamento rápido e adequado dessas situações.
após o início da cirurgia, ocorre um estímulo doloroso que faz com que essas manifestações hemodinâmicas cursem em sentido oposto. No tempo de esternotomia, o cirurgião normalmente solicita a desconexão ou a interrupção da ventilação mecânica para diminuir o risco de lesões no momento da esternotomia. A heparinização é feita previamente à canulação das artérias, da artéria dos acessos venosos para a diminuição dos riscos provocados pela circulação extracorpórea relacionados à possibilidade de formação de trombos. É importante sempre a redução da pressão arterial sistólica para valores em torno de 80 mm de mercúrio, a pressão arterial média para valores em torno de 60 mm de mercúrio, no momento da instalação das cânulas, para reduzir o risco de lesão mecânica na canulação. E lembrar sempre que a canulação da artéria, normalmente a aorta, é feita previamente à canulação dos vasos venosos, uma vez que a artéria ela tem uma parede muscular mais resistente e menos propensa a lesões durante a canulação. E se por acaso houver algum acidente no momento da canulação da veia cava ou do átrio, a aorta já estando canulada, o tratamento com reposição volêmica pode ser instituído de maneira mais adequada. Os guidelines mais recentes recomendam considerar o anestésico volátil na circulação extracorpórea, com o objetivo de reduzir o risco de memória intraoperatória. A monitorização e manutenção de concentração de anestésico inalatório igual ao que vinha sendo mantido antes da instalação da circulação extracorpórea é o indicado. Enquanto a hemodiluição provoca a diminuição da concentração do anestésico circulante, a hipotermia leva à diminuição do requerimento de anestésico pela diminuição do metabolismo cerebral. Durante o aquecimento, a temperatura se eleva de maneira mais rápida que a conversão da hemodiluição. Por isso, ocorre um gradativo aumento da necessidade de anestésico e ao passo que a hemodiluição ainda persiste durante um tempo, correndo o risco de saída de plano anestésico. Por isso, no momento do aquecimento, há uma necessidade de um aumento do fornecimento do anestésico inalatório. Também, pelo aumento da temperatura, ocorre a diminuição da solubilidade do anestésico inalatório no sangue com o aumento da sua eliminação. Portanto, esse momento é um momento de crucial atenção. Os agentes anestésicos venosos também devem ter a sua concentração mantida. A hemodiluição, a diluição da concentração dos anestésicos circulantes também, porém também há a diluição das proteínas e assim menor ligação plasmática. E também há diminuição do fluxo sanguíneo hepático com manutenção da concentração dos anestésicos venosos circulando por mais tempo, com exceção do remifentanil. Em relação ao sulfentanil e ao fentanil, eles são sequestrados no pulmão no tempo de isolamento pulmonar. Isso gera uma elevação da concentração plasmática dos mesmos após a retirada da SEC, já que retorna à circulação pulmonar e aquela quantidade de sulfentanil e de fentanil que haviam sido sequestradas no pulmão voltam à circulação sistêmica. Em relação ao remifentanil, há, pela diminuição da temperatura, uma diminuição da metabolização de Hoffmann. Portanto, é importante reduzir a oferta de remifentanil durante a hipotermia. Após 20 a 30 minutos de hipotermia, é aconselhado diminuir a dose de remifentanil infundida em 30% em temperaturas de 32 graus Celsius. A temperaturas de 27 graus Celsius é importante que haja uma diminuição ainda maior, em torno de 60% da dose. O propofol e os agentes voláteis eles podem causar hipotensão arterial por vasodilatação na circulação extracorpórea.
Em relação aos bloqueadores neuromusculares, é importante considerar a utilização de agentes de ação mais curta. O uso profilático de corticosteroides em circulação extracorpórea não é recomendado. A utilização de eletroencefalograma processado ou Near Infrared espectrometria deve ser incentivado onde há disponibilidade para monitorização e proteção do sistema nervoso central. Em casos selecionados, deve ser utilizado o catéter de artéria pulmonar, catéter de Swan-Ganz, para mensuração do débito cardíaco através do método de termodiluição ou, menos invasivo, o método de mensuração do volume sistólico e do débito cardíaco através da análise do contorno de pulso. O uso do ecocardiograma transesofágico deve ser incentivado, deve ser recomendado em todo caso de cirurgia cardíaca com tórax aberto e nas cirurgias de aorta. A monitorização da circulação extracorpórea deve abordar uma série de quesitos de extrema importância para um desfecho favorável para o paciente. A monitorização da pressão, da linha arterial, de cardioplegia, monitorização da presença de bolhas na via de retorno ao paciente, o nível do reservatório, a presença de peças sobressalentes para componentes indispensáveis ao funcionamento da máquina de circulação extracorpórea. A manutenção preventiva deve ser estimulada, a monitorização e confirmação de fluxo através do uso da ultrassonografia, a monitorização de pressão pré e pós-oxigenador, a monitorização de temperatura de saída do oxigenador, a mensuração constante ou periódica de saturação venosa de oxigênio, assim como de hematócrito, a análise regular dos gases sanguíneos, o fornecimento de oxigênio, CO2 e ar deve ser também monitorizado, e a manutenção do trocador de calor de forma a se preservar, de se manter sempre os equipamentos de reuso em boas condições de desinfecção e estocagem. Existem uma série de complicações possíveis relacionadas à circulação extracorpórea, algumas mais agudas, outras nem tanto, algumas mais graves, outras nem tanto. As principais complicações são relacionadas a interações por contato do sangue com superfície estranha a ele do circuito de circulação extracorpórea, gerando a alteração de fatores de coagulação, sequestramento de plaquetas, a produção de citocinas inflamatórias, entre outras. O fluxo contínuo, que é inferior ao fluxo pulsátil, também levando a subotimização da oferta de oxigênio aos órgãos, levando ao risco de lesões orgânicas assim. A hemodiluição, que por um lado diminui a viscosidade sanguínea, melhorando a microcirculação, leva à diminuição da concentração de hemoglobina, de proteínas, de drogas anestésicas ou não administradas ao paciente. A hipotermia também é necessária à proteção de coração e sistema nervoso central, que, por outro lado, traz as complicações relacionadas tanto à capacidade de coagulação do paciente, ao risco aumentado de infecção cirúrgica, ao risco aumentado de decência cirúrgica e entre outras várias consequências da hipotermia propriamente dita. A anticoagulação necessária também a se evitar a formação de trombos e êmbolos decorrentes da hipercoagulabilidade manifesta na maioria dos pacientes submetidos à circulação extracorpórea. Por outro lado, pode levar a complicações hemorrágicas tanto no intra quanto no pós-operatório e as consequências relacionadas à alteração da concentração e da atividade plaquetária. O risco e a severidade das complicações são diretamente proporcionais ao tempo de exposição à circulação extracorpórea, à idade do paciente, ao fato de ser uma reoperação
e a presença de comorbidades, principalmente as relacionadas a alterações cardíacas, pulmonares e metabólicas. Algumas alterações podem ser mais graves e mais agudas, mais intensas, como por exemplo a dissecção da aorta, que leva a impedimento de um bom fluxo sanguíneo no paciente, com o aumento da pressão na linha arterial do sistema de circulação extracorpórea, porém com hipotensão arterial no paciente. A falha da bomba, levando à diminuição da oferta de fluxo sanguíneo ao paciente, também pode ser extremamente grave, se não corrigida imediatamente, e a embolia aérea maciça, que geralmente é fatal nesses pacientes. Continuando a falar sobre as complicações da circulação extracorpórea, temos a hemorragia, que é uma consequência tanto da manipulação de grandes vasos, como também pela alteração de capacidade de coagulação do paciente, a utilização de drogas como a heparina, que impedem a coagulação do paciente, e essa hemorragia pode ser tanto intra como pós-operatória. Muitas vezes no pós-operatório ocorre uma recirculação de heparina sequestrada previamente em tecidos e órgãos. Então essa hemorragia ela não é rara e muitas vezes ela pode estar tanto associada à cirurgia propriamente, a alterações mecânicas ou alterações de desconexão de acessos venosos para a circulação extracorpórea, como também por motivação de alteração da capacidade de coagulação do paciente. A arritmia também pode ser presente tanto na retirada da SEC quanto no pós-operatório, devido às situações de hipotermia, alterações eletrolíticas, a própria manipulação do tecido miocárdico e alterações isquêmicas também. As alterações renais e respiratórias que ocorrem por conta do fluxo sanguíneo não pulsátil nesses órgãos, alterações de hidratação excessiva ou insuficiente, as alterações neuropsíquicas que podem acontecer e são frequentes, relacionadas a distúrbios cognitivos no pós-operatório, que tem uma infinidade de causas possíveis, mas que é bastante questionável e controversa a explicação do mecanismo fisiopatológico. A presença de hemólise pela presença de manipulação extrínseca através das bombas da circulação extracorpórea, a hemodiluição, entre outras. E a instalação de processos inflamatórios decorrentes da produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 1B, que induz a produção também da interleucina 6 e também a presença de fator de necrose tumoral alfa, que são marcadores inflamatórios importantes, principalmente nessa situação de circulação extracorpórea. Ao fim da cirurgia, do momento principal da cirurgia, o foco da correção anatômica do paciente, é iniciado o procedimento de desmame da circulação extracorpórea. Isso se inicia com o aquecimento gradativo do sangue de retorno ao paciente, e é necessário que comece a ser feita também a avaliação laboratorial gasométrica do paciente para ver se ele atinge os critérios aceitáveis para a realização do desmame. Portanto, realização de dosagem de glicose, eletrólitos como cálcio, sódio, potássio, a glicemia, eventualmente a dosagem de magnésio desse paciente, a realização da gasometria e o tempo de coagulação ativado desse paciente para a administração posterior da reversão da heparina com a utilização da protamina. O acompanhamento do eletrocardiograma contínuo desse paciente, com a manifestação ao cardioscópio de um ritmo e frequência adequados para a reversão desse paciente de maneira total, e, em geral, a administração de agentes
beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos para uma melhor função contrátil num coração que acaba de, entre aspas, acordar de de uma hibernação durante a circulação extracorpórea. Muitas vezes ele precisa de um start com a utilização desses agonistas, porque ele fica um pouco atordoado nesse momento do despertar pós-circulação extracorpórea. Então, a manutenção de sinais vitais adequados, pressão arterial, ritmo e frequência cardíacas, a saturação de oxigênio e uma gasometria aceitável são os pontos iniciais para o preparo do desmame desse paciente. À medida que vai aquecendo o retorno do sangue do paciente e que se consegue a estabilização dessas etapas, o clampeamento venoso é o ponto em que há interrupção da drenagem e o preparo para a finalização da circulação definitiva extracorpórea e, eventualmente, a reinfusão de conteúdo de volume mantido no sistema, no circuito da circulação extracorpórea, eventualmente com reinfusão de sangue e para estabelecimento de uma boa pré-carga nesse paciente, uma readequação dos valores de hemoglobina. E muitas vezes esses pacientes ainda precisam de alguma droga vasodilatadora venosa para melhorar a complacência venosa desse paciente para aceitar o volume que ele necessita. A reversão da heparina é feita através da utilização de protamina na dose de 1 mg de protamina para cada 1 mg de heparina recebido. 1 mg de heparina é igual a 100 unidades de heparina. Na prática, o que se faz é, para cada 1 ml ou 5.000 unidades de heparina, você vai administrar nesse paciente uma ampola de 5 ml ou 50 mg de protamina. É importante lembrar que há o risco de rebote da heparina até 1 hora após a utilização de protamina. Esse rebote ele pode ser causado tanto por causa da recirculação da heparina que se desconecta de ligações proteicas em tecidos e órgãos, e também pela maior meia-vida da heparina em relação à protamina. A protamina ela tem algumas limitações e alguns efeitos colaterais. Ela pode induzir hipotensão arterial e hipertensão pulmonar. Também não é raro a evolução com anafilaxia após o uso da protamina, por isso ela deve ser administrada de maneira lenta em até 5 minutos. Cerca de 5 minutos depois da administração da protamina, pode ser feita de novo a mensuração do tempo de coagulação ativado, para ver se ele retornou aos níveis anteriores, os níveis basais, que são de 80 a 120 segundos. Outras formas de verificação da adequação da reversão da ação da heparina são através tanto da dosagem de antifator 10, como da utilização do EPTEN, que é um sistema de avaliação da resposta à ação da protamina também. É importante lembrar que, apesar da protamina se ligar à heparina e diminuir a sua ação, deixando o sistema de coagulação voltar ao seu estado normal, doses excessivas podem levar a alterações de coagulação também. A explicação para essa alteração na resposta com doses excessivas de protamina é demonstrada na figura à esquerda desse diapositivo, onde pode ser visto que doses crescentes de protamina reduzem progressivamente as complicações hemorrágicas. Porém, ao atravessar a janela terapêutica adequada da dose de protamina,
as complicações hemorrágicas elas voltam a surgir de maneira crescente à medida que a dose de protamina vai aumentando. E a explicação para isso aparece na figura à direita nesse diapositivo. Além da ação da protamina bloqueando, se ligando à heparina e gradativamente reduzindo a associação da heparina à antitrombina 3, as doses, a massa de protamina que não se liga à heparina pode atuar inibindo a função plaquetária, gerando lise de coágulos e também reduzindo a geração e ativação de vários fatores de coagulação. E o desmame da circulação extracorpórea é feito através de avaliação de um sem número de variáveis. É importante que haja retorno da temperatura do paciente, garantir-se uma boa condução do estímulo cardíaco, um bom débito cardíaco, a concentração de hemácias e a dosagem de eletrólitos, a restauração da capacidade de coagulação, entre outras situações. Então, a manutenção da coagulação do paciente, da volemia e dos seus parâmetros hemodinâmicos e fisiológicos são de fundamental importância. Em relação aos exames, esse paciente vai ter que ter uma gasometria mostrando um pH normal entre 7,35 e 7,45, uma pressão parcial arterial de oxigênio entre 150 e 220, uma pressão parcial arterial de CO2 entre 35 e 45, uma saturação venosa central acima de 65% e o excesso de base em valores normais, entre menos e mais 2, concentrações normais de sódio, cloro, cálcio, magnésio, potássio, uma glicemia idealmente entre 70 e 110, porém com valores aceitáveis até 140. Há uma controvérsia entre o controle estrito da glicemia em valores absolutamente normais e valores aceitáveis um pouco mais elevados, entre 70 e 140 seria mais seguro pelo risco de aumentar-se a incidência de hipoglicemia na tentativa do controle mais estrito. O hematócrito de retirada nos adultos deve ser acima de 25% e nas crianças acima de 28%. Apresentamos aqui nossas fontes e dedicamos aos seus autores com muito respeito essa apresentação. Terminamos aqui a segunda parte da apresentação sobre circulação extracorpórea, que foi sobre o manuseio do procedimento de circulação extracorpórea. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.